Olá, sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e aos cerezeus. Adoni Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram na fio da espada a ponto de fogo a cidade depois. Os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas de Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate Arba, e Judá feriu a Cesai, a Aimã e a Talmai. Otniel conquista Debir. Dali partiu contra moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Quiri-Ater-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Quiri-Sefer darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. Calebe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi a ele, instruiu ele que pedisse um campo ao pai dela, e ela opeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: que deseja? Respondeu ela: dai-me de presente desta terra seca, para mim também fontes de águas. Então Calebe lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá na cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá por Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefat, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel. O Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostramos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem a toda a família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e indicou uma cidade, e lhe chamou Luz. Esse era seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os Tanak, nem o Gedor, nem os de Eblon, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus
lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus os trabalhos forçados e não expulsou de todos. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gézer. Antes continuaram com eles em Gézer. Zabulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nobal. Porém, os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisbe, os de Elba, os de Afeca, os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não expulsaram. Naftali não expulsou habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Semes, nem os Betes Ante, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os Bet-Semes e os Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não deixavam descer o vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e Salaabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde a Sela para cima. Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gingal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e trouxe a terra de sob juramento havia prometido aos vossos pais, e disse: nunca invadirei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz, que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não expulsarei de diante de vós, antes de vós serão por adversários os seus deuses, vos serão nasces. Sucedeu-se que, falando o anjo do Senhor essas palavras as palavras todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali o Senhor, a morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-lhes os filhos de Israel, cada um a sua sentença, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias, e Josué todos os dias dos anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu José, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astorote, pelo que ira do Senhor se acendeu contra eles e deu na mão dos espoliadores, que pilharam
e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jejuara. E estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que